Mas esse não pediu nada, esse saudou apenas. Eu é que lhe perguntei, irmão, em termos de mensagem e tal, o que é que vocês têm e tal? Ele disse, não temos nada. E agora até temos ou temos muito pouco, e agora até temos uma dificuldade acrescida, porque a Voz de Deus deixou de distribuir livros. Portanto, a Voz de Deus, o irmão José, decidiu não distribuir mais livros em papel. E agora distribui em formato digital. Portanto, para pôr a mensagem no telemóvel, ou no computador, numa pena, não sei o quê, mas eu duvido que não era para passar ainda. Não é? Mas tudo bem, é igual, o ambiente é o mesmo, pode passar. Este é o outro grupo, mas este grupo tem outra história que eu já vou falar. Mas é assim, neste lugar eu não estou a ver eles a terem internet e telemóveis com Android, não estou a ver. E, portanto, deixaram de ter esse apoio da Voz de Deus. Não há mais livros, há em suporte digital apenas. Ora bem, em consequência disso, o pastor Raimundo ligou-me de Curitiba. O pastor Raimundo é o ministro que eu visitei, que me convidou, que eu visitei no Brasil. Porque ele tem estado em contacto com este grupo. Este é um outro grupo lá do centro de Moçambique. E ele tem um contacto que ele diz que já tem 12 anos, que ele conhece, que ele contacta com estas pessoas. E ele já me tinha falado, e eu disse-lhe que, pelo conhecimento que eu tinha com o irmão Ron de Glasgow, aquele irmão que partiu há 2 anos ou 3, o irmão Ron mandava Bíblias para aqui, para estes lugares, mas mandava através do irmão Harold Beckett, da cidade do Cabo, na África do Sul. Ou um outro irmão, que eu agora não me lembro o nome, que é ministro nos Camarões, ou no Zaire, é por ali, é vizinho, e que de carro, não é, ou de jeep, atravessam lá o país, a fronteira, e vão lá distribuir a estes locais, a estas aldeias, mas o irmão Ron partiu, e eu conhecia isso, e eu disse ao irmão lá no Brasil, ó irmão, o que acontecia era que através do irmão Beckett isso se fazia. Bom, ele diz que o irmão Beckett está para o visitar outra vez e que têm combinado os dois, o irmão Beckett e o irmão do Brasil, visitar Moçambique. Mas a questão que ele me pôs é o seguinte, irmão, eu queria saber consigo de que maneira é que nós podemos ajudar aqueles irmãos. Eu queria que você me enviasse uma listagem das mensagens, eu depois vou tratar isso com o Paulo, das mensagens que vocês têm disponíveis, para eu mandar para lá e saber o que é que lhes falta. E eu queria que você me ajudasse a ter uma ideia do preço, de quanto custa mandar material para lá. Eu disse, irmão, contei-lhe outra vez a nossa experiência. E sugeri que se fizesse como se está a fazer em Angola. E ainda agora ouvimos um relatório, não é? Em Angola há uma igreja, pelo menos, ou mais do que uma, não sei. Tenho que conversar isso com o Paulo também, que o Paulo é que acompanhou e continua a acompanhar esse projeto com os irmãos dos Estados Unidos. Mas para ver até que ponto seria possível e quanto é que era preciso investir para ter, pelo menos, em Moçambique, pelo menos um ponto onde eles lá, com um computador e uma impressora, pudessem imprimir mensagens e eles distribuir lá, não é? Porque, pronto, não há preço aduaneiro, não há taxas alfandegárias, não há preço do correio, eles lá, embora precisassem da ajuda, não é? Para adquirir o computador, a impressora, o papel, os toners, como está a acontecer em Angola, mas porque eu acho que é a solução, a melhor solução, e vemos que em Angola está a funcionar, e portanto nós precisamos da vossa oração, em primeiro lugar, portanto, de todo o apoio que puderem dar, mas da oração, essencialmente, porque parece que Deus está a mexer com isto.
e quer fazer qualquer coisa em Moçambique também. Portanto, este é um grupo, podemos passar agora, por favor. Está a ver, eu lembro-me na escola primária, eu lembro-me do Parque da Gorongosa, que era um parque, era uma reserva natural, onde haviam os animais selvagens e tudo isso, eles estavam lá naquele Parque da Gorongosa. E eles estão ali a assinalar que tem o Chitingo a 29 km e tal, e portanto, isto foi uma viagem missionária, podemos continuar a passar. Este irmão, de camisa branca, visitou-os e levou material, não é? Este é um arranha-céus lá não sei se é, não sei se é a igreja. Esta é a localidade, chama-se Nhansato. Este é o grupo de lá. E agora tem aí também uns vídeos que são curtinhos, eu quero só partilhar convosco, talvez ligar as colunas, ok? É só clicar no vídeo. Era preciso pôr um pouquinho de som, por favor. Isso. Portanto, eles aqui estão a comer, eles vão dizer o que é que estão a comer. É mandioca. Acabado de chegar. Estão aqui os irmãos. Estão na mesa. Vão mastigar a mandioca. Uma planta do verbo que não sabemos como os outros podem chamá-los aqui, é mandioca. Estamos mastigando no estado cru. Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Amém. Não, outro. Estamos na localidade. Outro, por favor. Não, se carregar à frente, ele repete o vídeo. Tem que clicar no outro. Estão aqui os irmãos. Pronto, espera só um minuto. Este irmão, nós vamos ouvir, ele está a explicar que vai distribuir isto, não é? Mas é assim, ele vai distribuir uma Bíblia por família. Estamos na igreja da localidade de Nyansato, em Mwanza. Ni pacheche ya verdade ya Sato, chief de Mwanza. Viemos aqui para o companheirismo dos irmãos Agora uno kujibalisa kufanana na wale e também na continuidade do nosso projeto Uma Bíblia, Uma Família. wakwenda sokolo na kulomba kwa Bible. Temos aqui o ministro da igreja, Tunaye pale mkadamu wa o cheche irmão Pedro, umbali Pedro que está a dirigir a congregação de ndiye Nyansato. anatungamira ungano ya Sato. Fora das Bíblias, Kunja kwa Bible trouxemos também alguns temas. kabisa mondo misoni nangu São poucos, mas vão distribuindo. bakuchepa mwenyanina katika Nós mtasabasa sabemos que não serão temas que vão ser iguais para todos. hizo zikutingazo za kala solo nakwenda kwa sele Mas eles vão ver, quando se colocarem, awenda anaweza kuilenga kuweza kupita chija chija vai primeiro para pedir para o outro tempo o outro, kama kuilenga na mambo hivi tukasema usawa nani para se ajudarem, tunaweza kutizama para interpretar esses temas. tunaweza kupeleka au kwao tunajadili Pedro E as Bíblias que nós temos aqui, mabali kwenye mfano temos poucas, na kutepa mas sabemos que o nosso Deus é poderoso. sababu watu bure za kupasa Vou entregar uma Bíblia própria para o pregador na peleka Bible walina mfundisi e uma Bíblia diferente desta, Bible usiana naishi
Porque esta aqui é pequena eu vendo. então, Uma leva disso, olha, Está à frente porque ele agora vai começar a dizer os nomes das famílias. isso vai estar na Vai começar a leva. chamar. Portanto, o que eu disse essencialmente é que tinha uma Bíblia para o ministro. Não é? Bíblia pequena para cada família. Em relação aos temas, são títulos de mensagens. Eles disseram, e isto é que me provocou algum mal-estar, porque nós temos as mensagens aí a dormir nas estantes. E eles estão ali a dizer que, portanto, a pessoa leva um tema, lê e depois troca com outro. E está a acontecer assim, em África e em muitos outros lugares, não é? E nós temos aí os livros e pronto, e há tanta necessidade que eles têm que, cada um lê e depois passa para o outro e depois passa para o outro e assim sucessivamente. Os outros são mais curtos, eles vão a caminho da igreja. Padre, um casaco muito valioso. Casaco já não tem valor. O casaco já começa a pesar muito, não é? Porque, pronto, não há metro, não há autocarro ali, não há Uber. Sai com a bonita. Não há Uber ali. Minha bonita. Amém. Mas eles vão, não é? Mesmo que o casaco comece a pesar mais, eles vão. Sim, tinha mais vídeos aí. Não tem mais? Só? Mas eu tinha posto mais. Tinha um que eles estavam a cantar, tinha outro que as irmãs estavam a fazer. Ok. As irmãs estão a preparar o almoço. Mas eles estão contentes. Sabe? O que é que eles estão a cantar? Porque eles estão a cantar no dialeto, não é? Nem sei se isto é igreja, ou um grupo de jovens. Mas parece ser. Se o outro vir? Sim. Já agora, vemos todos, eles são todos muito curtos. Só aquele em que o irmão apresentou o que é que era para fazer é que era assim mais comprido, mas depois a partir daquela altura ele começa a chamar pelos nomes das famílias. Não há necessidade. Tem outro? Tem mais. Estamos na igreja da vida. Isso é o mesmo. Tudo bem. Vamos. Já é outro lugar. Ajudar os irmãos. Também é o trabalho na palavra. A palavra trouxemos conosco. Também aí Poucas Bíblias. mas vai para onde? Que foi uma oferta do Ministério do Entardecer. E a cá, passo O Ministério do Entardecer é o irmão no Brasil. a Brasil. A maior parte da oferta que nós temos. Não é E bom. aqui como espaço mesmo. Queremos agradecer, Na pretende irmãos do Brasil, a Mara Brasil. por esta oferta que nos fizeram. Na tangue emprego da Passaúne. Adquirir um programa, Algo pequeno, basta aí. uma Bíblia, uma família. Algo que vai de hoje. Que é Precisamos então das vossas orações, de tudo aquilo que nós acharmos que podemos fazer para ajudar esses irmãos. Portanto, parece que Angola está a caminhar
não é bem, mas está a caminhar. Agora precisávamos de orar para Deus abrir uma porta em Moçambique. Amém? Era isso que eu queria dizer. Vamos entrar então na palavra. Eu pedia que ficassem de pé e abrissem comigo em Gálatas no capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vamos ler do versículo 28 até o 31, em nome de Jesus Cristo. Estamos juntos? Vamos ler. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Possa o Senhor abençoar a sua palavra e nos dar as bênçãos dela. Podem sentar. Eu tomo como tema nesta manhã o peso da identidade. Amém? Nós temos um bilhete de identidade, ou um cartão de identidade, de cidadão, que é uma coisa assim pequenina, não é? No meu tempo era um livro. Agora é uma coisa pequenina assim, que se mete na carteira e que tem lá uma série de informação. Lá está, informação digital, porque agora estamos na era do digital. Informação digital, tudo compactado assim, em pequenos files, porque se guarda muita informação em pouco espaço, não é? Mas nós temos aqui algo, nesta manhã, também, que diz respeito à nossa identidade. E eu tomei o tema do peso da identidade, não porque isso seja pesado, mas peso no sentido da necessidade de conhecermos a nossa identidade e depois da responsabilidade que isso acarreta, não é? Porque em qualquer lugar onde nós vamos, estamos sujeitos até que a própria autoridade nos pare em qualquer altura e nos peça que nos identifiquemos. Ora, identifique-se. E se não estiver identificado, vai para a prisão. Vai para a prisão, quer dizer, vai para a esquadra, para a identificação e tal. Tive até um colega, não sei se essa lei ainda se mantém, que um dia foi mandado parar pela polícia, ali de carro, e não tinha os documentos do carro, nem sequer os dele, não é? E o polícia levou a ele e ao carro para a esquadra, e ele estava tranquilo e tal, depois telefonou, trouxeram-lhe os documentos lá, tudo bem, mas não se livrou de pagar uma multa. Teve que pagar uma coima, porque tem a obrigação de andar identificado na rua. É uma obrigação, é um dever. Não é? Não é? Sou eu, não está a ver? Sou eu, olha aqui. Sou eu, não, isso não chega. Isso não chega. E muitas vezes, identificado, nós olhamos uma coisa e depois vemos que afinal por dentro estava outra. E como é que nós damos conta? Porque mesmo essa identificação interior, um bocado como o chip, não é? Do cartão de cidadão. Eles metem aquilo à máquina e até os números que nós não vemos, eles veem. Há uma máquina para ler isso, certo? E portanto, repare, nós vamos ao supermercado, compramos o supermercado todo, chegamos com os carros todos à caixa. Mas depois, na caixa, né, há lá uma máquina que vai ler se nós temos o valor correspondente do dinheiro, não é? O dinheiro não está lá. Nós olhamos para o cartão e não sabemos qual é o saldo do cartão. Mas há quem saiba, e há como saber. E ele pode dizer, olha, desculpa, não tem saldo para isto. Não, desculpa, então eu não sei. Oh, mas não tem, mas eu julguei que tinha. Claro, mas não tem. E a verdade, mesmo a escondida, vem ao de cima. Fica expressa. E isso é realmente o significado do que se pretende alcançar com este peso da identidade. Há uma responsabilidade, há uma inerência,
há algo que tem que ser muito claro para nós e para aqueles que coabitam, convivem, se cruzam connosco. Há uma identidade e isso é uma responsabilidade. E vejam, entrando nisto, o que Paulo está aqui a dizer é que, e foi isto que tocou o meu coração, somos filhos da promessa, mas, veja, no versículo 29, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia aquele que era segundo o Espírito, Paulo está a dizer, assim é também agora. E foi isto que mexeu comigo, não é? Na preparação do serviço desta manhã. E eu tenho orado desde então, porque eu tenho a noção da importância do tema, porque nós somos perseguidos, somos assolados, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. E isso é uma decisão de Deus, tendo bom ânimo. Eu venci o carnal. Portanto, há aqui uma afirmação nestas palavras de Jesus Cristo, uma identidade, porque ele quando diz isso, ele sabe que ele tem poder para fazer aquilo que ele está a dizer, não é? Há um peso nessa identificação do problema e da resolução dele. No mundo tereis aflições, não é? Que podíamos tirar do mundo ou o mundo de vós, não é? E o mundo de nós, ele tem feito isso desde que o conhecemos, não é? Ele tem lutado por tirar o mundo de nós, não é? Mas ele disse, no mundo tereis aflições. Isso mesmo é uma aflição, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, esse mundo que tem tido autoridade sobre vós não tem poder sobre mim. Eu tenho poder sobre ele. Não é? Eu tenho poder sobre ele. E reparem, portanto, acerca disso, Paulo está aqui a dizer, mas assim é também agora. Os que são segundo a carne continuam a perseguir, a combater aqueles que são segundo o Espírito. Por isso há tentações, por isso há quedas, por isso há falhas, mas por isso há um Redentor parente. Temos um Redentor parente que não olhou a preços, não olhou a nada que não fosse resolver essa questão por nós. E como o próprio Deus tinha determinado que essa redenção seria pelo sangue, então ele derramou. Ele se entregou, ele deu a sua vida, e quando Deus disse, ou quando João no Evangelho, o Espírito diz, que Deus amou o mundo de tal forma, que deu o seu Filho, e repara, um filho é a parte do pai, não é? Não é da mãe. Né? As irmãs já não se sentem menorizadas por causa disso. Mas elas sabem que elas transportam um gene de vida que veio do pai, que vem do macho, não é? Que elas têm a responsabilidade dada por Deus, salvar-se-á, porém, dando à luz. Têm a responsabilidade de Deus, é o ministério delas, de a partir daquele momento, zelar completamente, de dia e de noite, por aquela dádiva de Deus. Que no fundo é também o processo de identidade de ela mesma, como filha de Deus, salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer em modéstia. Isto foi o que a Escritura veio trazer, portanto, colocando as coisas no lugar. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, e Deus coloca cada coisa no seu lugar e põe todas as coisas a operar para o bem daqueles que o amam. Certo? A operar para o bem daqueles que o amam. Portanto, e é por ainda hoje ser assim que nós precisamos de ver o que é que acontece, buscar
explicações entre aspas, não é? Revelação. Não é? Nós vamos aos pés de Deus buscar revelação. Não é? Ó Senhor, explica-me agora, Deus não tem que o fazer. Mas se nós dizemos, ó Senhor, revela-me a tua vontade, então Deus é obrigado porque Ele disse que o faria, pela Escritura. Amém? Então, Deus fará isso. E vejam, ainda há pouco tempo falámos acerca da diferença entre dois concertos feitos por Deus, a Adão e a Abraão. E como o primeiro, a Adão foi condicional. Isto fazes, isto não fazes. Isto fazes, isto não fazes. Se fizeres isto, acontece isto. Se fizeres aquilo, acontece aquilo. Mas com Abraão, né, ele foi incondicional. Tu não tens que fazer nada. Eu já fiz por ti. Né? É pela graça. Mas ainda assim, vemos que a promessa, por Sara ter duvidado dela, porque tudo resultou daí, Deus prometeu, Sara duvidou da promessa de Deus. Repare, porque nós temos legitimidade para duvidar das nossas capacidades e dizer a Deus, Senhor, eu não estou a conseguir, eu não estou a entender, eu não sinto coragem, eu não tenho poder. Nós temos toda a legitimidade, nós não podemos pôr em causa a promessa de Deus. Porque ao pôr em causa a promessa de Deus, nós estamos a pôr em causa o poder de Deus, a soberania de Deus, a legitimidade de Ele dizer que é Deus. Certo? Repare, Satanás não tem legitimidade de dizer que é Deus, porque ele não tem todo o poder. Não há nenhum outro Deus que tenha legitimidade de dizer que é Deus. Eles podem dizer, mas estão a mentir, e as pessoas que os adoram como tal estão a crer numa mentira. Porque só Deus tem legitimidade, só Ele tem o poder de criar, só Ele tem o poder de cumprir tudo aquilo que Ele falou. Só Ele tem esse poder. Se não cremos assim, estamos equivocados, estamos errados na visão. E foi por isso que Paulo disse, porque ele esteve errado na visão, ele disse ao rei Agripa, quando eu vi a visão celestial, nunca mais consegui ser desobediente a ela. À visão celestial. Não há dos fariseus, ou há dos saduceus, não, há visão celestial. Quando ele recebeu o impacto da coluna de fogo, da revelação da coluna de fogo. Agora, qual foi a revelação que ele recebeu da coluna de fogo? A mesma que nós recebemos, que a coluna de fogo era Jesus Cristo. E que Jesus Cristo era uma visão permitida por Deus para nós. Porque nele habitava corporalmente toda a divindade. E, portanto, quando ele o fez, Deus assumiu a responsabilidade de se identificar ele mesmo no nosso meio. E por isso, quando eles não creram em Jesus, no natural, ele disse, ok, não credes em mim, está tudo bem, mas se as obras que eu faço são de Deus, creiam ao menos nas obras. Era um apelo. Era um apelo. E repare, ele não estava a dizer nada que as consciências dos homens naquela altura não tivessem reconhecido, porque Nicodemos foi ter com ele e disse, mestre, nós sabemos que tu és de Deus e o que tu fazes é de Deus, porque se Deus não fosse contigo, ninguém faria o que tu fazes. Portanto, a identificação estava ali muito clara. O que aconteceu depois foi uma questão política, foi uma questão de interesse pessoal, foi por isso que o profeta sempre disse, eu não sou contra as pessoas das denominações. As pessoas estão presas na denominação, eu sou contra o sistema, contra a organização que cauteriza as mentes. Cauteriza as mentes. E não deixa que mais nada entre ali para além daquele véu. Não é? Para além daquele véu. Mas Deus é poderoso para romper até esse véu, porque foi isso que Ele fez lá no Calvário. Quando Ele disse, está consumado, Deus rasgou o véu. Foi só nessa altura. O véu não foi rasgado antes. Só foi rasgado para nos dar acesso à palavra revelada,
ao pão da proposição, ao lugar santíssimo, quando o preço exigido por Deus foi pago. Quando o Cordeiro de Deus se entregou em sacrifício. E quando ele disse está feito, ele sendo a palavra, não é? Está feito, então isso abriu o caminho para nós. Desvelou a nossa própria identidade. Por isso estamos aqui. Podem dizer graças a Deus. Veja, mas ainda assim vemos que a promessa, por Sara ter duvidado dela, fez que Deus, ou o plano original de Deus, desequilibrasse o processo. Qualquer movimento fora do plano original produz esse efeito. Deus tem um plano para nós, Deus tem uma vontade perfeita. Se nós fizermos como Balaão, e às vezes fazemos, mas Senhor, entramos na vontade permissiva de Deus e isso desequilibra o processo. É por isso que os lares estão assim, as famílias estão assim, não é? Os casais se separam, os filhos contra os pais contra os filhos. Porquê? Porque houve um desequilíbrio no processo. Por isso o profeta disse, ore, ore e ore e ore. Quando for escolher uma esposa, quando for escolher um marido, ore, ore, ore e ore. Porque senão, se estivermos fora do plano perfeito de Deus, se entrarmos na vontade, Senhor, mas eu sei, mas ela é assim, mas ele é assim, mas ele é tão isto, ela é tão aquilo, isso pode desequilibrar o processo de Deus. E depois, mais tarde, isso vai ter consequências. Vai vir à evidência a identificação do natural em vez do espiritual. Estamos juntos? Qualquer movimento fora do plano original de Deus produz esse efeito. Porque Deus, como fez com Balaão, pode até permitir e honrar isso, mas continua a não ser a sua vontade perfeita. Mas o reino de Deus, que está hoje na terra, nunca será formado, e o profeta de Deus é quem afirma isto. O profeta de Deus à nossa era. O reino de Deus que está hoje na terra nunca será formado em vontade permissiva. Temos, por isso, que regressar à vontade perfeita de Deus. Amém? Na mensagem Adoção, parte 1, o profeta diz assim: normalmente, o ensinamento bíblico é um pouco traiçoeiro. Um pouco, você sabe, é como andar sobre gelo fino, como nós dizemos. E o parágrafo é maior, mas eu encurtei um pouquinho para ficarmos só com o essencial daquilo que pretendemos receber. E por vezes eu penso que a pregação é uma coisa maravilhosa. Mas eu creio que por vezes, irmão Biller, ele estava a chamar a atenção de algum irmão lá, de alguma conversa, que tinha... o ensinamento vai além disso. Repare, Deus não erra, Deus pôs na igreja ensinadores ou doutores também. E diz que é para a edificação do corpo de Deus. Não é? Então, às vezes, precisamos ter serviços que são de orientação de ensino. Não é? É claro que, se calhar, as pessoas se sentem assim mais amolecidas ou não tão predispostas a dizer um amém, ou assim. Mas temos que entender que o ensino não deixa de ser uma exortação. O ensino faz parte daquele plano de Deus que diz que somos salvos pela loucura da pregação. E dessa loucura fazem parte os 5 ministérios do quíntuplo de Efésios. Eles não são 5 canais, eles são um canal com uma natureza quíntupla. Para que quando bebermos dele, dessa água, quando bebermos da água que ele tem para nos dar, nunca mais termos sede.
Está a entender? Ó mulher, se beberes da água que eu tenho para te dar, nunca mais terás sede. Porquê? Porque aquela água tem as 5 vitaminas que Deus entendeu serem necessárias para a edificação do corpo. E o profeta então está a dizer, veja, a pregação, o ensinamento vai além disso, especialmente para a igreja. Agora, a pregação normalmente atinge o pecador. Vai direto ao problema, não é? Como é que ele soube? Alguém lhe disse. Alguém lhe foi dizer, com quem é que eu conversei isto? Foi com o irmão tal, foi ele que foi dizer ao pastor. Não coloca o Espírito Santo nessa dimensão, nessa medida, porque isso é puramente terrenal. E o Espírito Santo é celestial. Então temos que regressar à vontade perfeita, buscando do Espírito a revelação do que está a acontecer. Certo? Se nos queremos identificar com Ele. Porque Jesus disse, chamando a atenção para este assunto, Jesus disse, o Filho por si mesmo nada pode fazer, se antes o Pai não lhe o revelar. Portanto, ele não estava identificado por si mesmo, mas ele estava a identificar-se e foi identificado como o manifestador da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus, do plano de Deus. Isso foi o que Jesus Cristo foi, certo? Na plenitude do poder de Deus, da revelação de Deus, se a plenitude da deidade estava lá Pai, Filho, Espírito Santo, estava lá quíntuplo de Efésios, estava lá tudo. O que é Deus estava lá. Amém? Mas o ensino coloca o homem em posição naquilo que ele é, enquanto homem, enquanto cristão, enquanto crente. E nunca podemos ser capazes de ter fé corretamente até sabermos aquilo que nós somos, em posição. Eu estou faminto, não é? Eu ainda só estou a ver o primeiro livro, Adoção 1, mas eu estou faminto deste estudo que o profeta fez da adoção. Porque da maneira como ele está a começar, irmão, aquilo é um maná mesmo, não é? Vamos aguardar no Senhor, amém? Repare, portanto, nunca podemos ser capazes de ter fé corretamente, não é ter fé, é ter fé corretamente, não é ter fé, porque a vontade permissiva também é uma fé em Deus, no poder de Deus, naquilo que Deus, mas é tentando trazer Deus para o nosso plano. A vontade permissiva é lutarmos em nós mesmos para irmos nós para o plano de Deus. Amém? Amém? E sabemos que Sara duvidou e convenceu Abraão a tomar Agar e assim Isaque, sendo o livre e vindo da mulher da promessa, não podia ser herdeiro com Ismael da escrava. Isso para nós é natural, não é? É natural. Para nós é natural. Certo? O filho do casamento é o filho do matrimónio. O filho com a esposa é o filho natural. É o herdeiro. Certo? Estamos juntos? Amém. Ok. Você diz, não, mas Ismael também é filho, claro. Isso permanece até hoje. Não, eles querem essa luta entre Palestina e Israel é por causa disto. É porque Ismael, os ismaelitas, também são, eles não dizem, eles são filhos de Abraão. Só que eles não são filhos de Abraão na promessa de Deus. Mas se nós formos dizer isso a um filho fora do casamento, não é? Em algum lugar, ele não vai entender, não me interessa disso para nada. Não é? E então, se conhecer um pouquinho de Escritura, vai dizer que não, o filho vem dos lombos do pai, portanto eu sou tão filho quanto ele. E o plano de Deus está assim, a vontade perfeita de Deus é metida assim na gaveta. Para nós, para Deus não. E Deus provou isso com Isaque e com Ismael. Não é? E repara,
E é o que Paulo está a dizer aqui. Ele está a falar da semente literal dos dois filhos de Abraão e está ele mesmo a considerar-se, presta atenção, igreja, Paulo está ele mesmo a considerar-se na posição do nascido da livre. No entanto, ele disse, olha, enquanto fariseu fui fariseu dos fariseus, persegui a igreja, eu andei lá nisso tudo, eu era isso tudo, eu tinha os meus direitos, mas quando ele recebeu a revelação da identidade dele, ele disse, não, eu sou da livre, eu sou de Abraão, eu sou filho da promessa de Deus a Abraão, não é? Ele colocou-se nesse lugar, identificou-se como tal. Agora, não podemos deixar de olhar também para as consequências quando buscamos Deus na vontade permissiva. Veja, como lemos em Gálatas 4, como então o que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Está a perceber? Ou seja, quando nós buscamos a vontade permissiva de Deus, perdemos a autoridade de invocar o auxílio de Deus. Nós invocamos e Deus tem misericórdia. E o profeta nos veio dizer nos nossos dias, porque, repara, a Escritura está a dizer como foi, também o é agora. O profeta de Deus nos veio dizer nos nossos dias que, opa, calma, dobra o seu joelho, ore, espere com paciência no Senhor e em algum momento Deus vai fazer a vontade permissiva reverter em favor da vontade perfeita. Portanto, em algum momento da jornada nós vamos reencontrar o caminho da vontade perfeita, mas vamos sofrer até lá. Vamos padecer até lá. Porquê? Porque em algum momento antes nós forçamos sair da vontade perfeita de Deus. Repare, não estamos a falar do momento até Deus declarar qual é a sua vontade. E Deus também não tem em conta os tempos de ignorância. Agora, quando Deus nos revela quem nós somos, qual é a nossa identidade e qual é a nossa posição, sair dali implica nós, pelo nosso livre-arbítrio, abdicarmos de caminhar na vontade perfeita de Deus e passarmos por nosso livre-arbítrio a caminhar na vontade permissiva, porque Deus já revelou qual é a vontade dele. Certo? Deus veio a Abraão e a Sara e disse, olha, onde está Sara, tua mulher? No tempo certo eu te vou dar um filho. Não falou em Agar. No tempo certo, Deus perguntou, onde está Sara, tua mulher? Para que não houvesse más interpretações, nem conotações. Ele só perguntou, onde está Sara, tua mulher? Na tenda atrás de ti. E ele disse, eu vim para te dizer que no tempo certo, Deus estava a revelar tudo primeiro. No tempo certo, eu te darei um filho. E ela duvidou. Nas costas dele, dentro da tenda, mas Deus lê os corações. Ela duvidou dessa promessa de Deus. E foi porque duvidou da promessa de Deus que ela colocou o plano, tirou-o da vontade perfeita e o colocou na vontade permissiva. E você diz, sim, mas Deus estava nisso. Sim, já lemos, Deus abençoou. Abraão estava desesperado, sem saber o que fazer, e Deus disse-lhe, faz como a tua mulher te está a dizer. Às vezes, irmão António, nós maridos, temos que entrar por aí também, Paulo. Ok, calma, ok. Nós temos que cuidar dela e olhar para ela como um vaso mais fraco. Irmãs. Não, isto é no bom sentido, não é? Às vezes nós temos que ser condescendentes. Às vezes nós temos que mostrar também dessa maneira o nosso amor. Às vezes normalmente temos que ser Cristo para elas. Porque foi isso que Cristo fez e é isso que Cristo continua a fazer. É ser Cristo. Até ao rapto, Ele vai continuar a ser Cristo. E esse é o lugar, esse é o nosso lugar como maridos.
Amém? É ser Cristo. Não é? E às vezes nós temos que ser condescendentes, mas zelosos. Zelosos nessa condescendência. Não sei se me estou a fazer entender. Zelosos sabendo que, ok, em algum momento Deus vai reverter esta situação, só que eu não vou provocar escândalo, eu não vou fazer a vontade de Satanás, deixando que as coisas caminhem para o divórcio, para a violência, eu não vou entrar nesse caminho. Eu estou-te a ver, Satanás, mas eu não vou por aí. E o Espírito Santo toma lugar. Porque quando nós repreendemos Satanás, damos lugar a Deus. Não é? Uma vez li o profeta dizer, sem darmos conta, nós muitas vezes damos mais louvor a Satanás do que a Deus. E eu fiquei a olhar para aquilo, continuei a ler, até ele explicar aquilo, porque o profeta tinha essa característica, não é? Depois pelo meio metia outra coisa qualquer, e depois só passar 3 ou 4 folhas é que você vai ler o resultado dali. Eu fui à procura, porque ele diz, porque nós ouvimos as pessoas e o que é que elas dizem? Ai, porque eu tenho estado muito mal, ai que eu tenho passado, ai que eu tenho tido muitas dores, ai que eu tenho muito doente, ai nem imagino. E o outro ouve e diz, isso não é nada, comparado com o que eu tive, olhe não sei o quê, olhe o meu marido, olhe a minha esposa, olhe o meu patrão, olhe. E diz ele, isso é um culto a Satanás. Não há nada de bom ali no meio. Não há nada para a glória de Deus ali no meio. É tudo para baixo, mas Deus é para cima. Deus está em cima. Então olhamos para cima. Isaías disse, eu levanto os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? O meu socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Não é? E portanto nós temos que ter essa noção, temos que ter esse cuidado. Não é? Muitas vezes até com diplomacia, com amor, com carinho, mas quebrar um pouco essa conversa, as pessoas, podemos correr o risco das pessoas pensarem, contei-lhe aquilo tudo e uma indiferença. Não é uma indiferença, é quebrar esse espírito. Parece que não quis saber, não adiantou nada eu dizer-lhe que estive assim, que estive assado, que estive desta maneira, que estive daquela, não sei o quê. É quebrar esse espírito, é parar esse serviço, esse culto. É quebrar esse culto, parar esse serviço, porque ele não está a ser para a glória de Deus. Agora, se você se encontra com alguém que diz, olha, eu estive tão doente e agora, olha, graças a Deus a situação mudou, você diz, opa, eu tive este problema assim, e olha, glória a Deus porque, olha, estou curado, isso é outra coisa, entende? Mas normalmente não é esse tipo de conversação em que nós, por vezes, nos vemos enrolados, não é? É tudo para baixo. Olha, mas tu nem imagina o que me aconteceu a mim. Muito pior do que isso. Ai, se fosse só isso. Não, ainda é pior, ainda é pior. E depois se vier um terceiro, se calhar ainda vai encontrar pior. E eu? E o profeta de Deus diz isso, quer dizer, isso não é glória para Deus. Certo? E, portanto, nós temos que estar identificados, sabendo que assim também é o que é segundo a carne, persegue aquele que é segundo o Espírito. Amém? Na mensagem, a semente não herdará com a palha, não está projetado, mas para as irmãs de língua estrangeira, está aí. Eu vou ler assim, no parágrafo 46 em diante, o profeta diz assim: agora sabemos que Abraão teve 2 filhos por 2 mulheres diferentes. Deus deu-lhe uma promessa através de Sara, em que haveria um filho nascido, e através deste filho o mundo seria abençoado. Agora, na mensagem, como está escrito, filho já está com letra maiúscula, não é? Todas as nações seriam abençoadas por este filho. E crê-se geralmente, entre os judeus especialmente, que esse é Isaac. Isaac é que é o filho da promessa. Mas não era, diz o profeta. Mas não era. Este filho prometido de Abraão é Jesus.
O filho da fé, dessa fé perfeita de Abraão em Deus. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Está a ver? Portanto, não é o filho natural, não é? Para onde nós já estamos a olhar e a identificar, mas o filho espiritual. E o filho da promessa, não é? Deus prometeu enviar ao mundo um filho com a mesma classe de fé de Abraão. Foi por isso que ele foi chamado a oferecer Isaac, a oferecer o amor natural e recebeu o amor espiritual, o amor divino de Deus. Não o deixou fazer aquilo, proveu um cordeiro para o sacrifício, mas isto mostrando o Calvário, mostrando o filho verdadeiro de Abraão, a semente real da qual nós hoje, não é? Porque se olharmos o natural, nós nunca vamos ser semente real de Abraão. Nós nunca vamos ser semente de Abraão. Nós não somos judeus, nós não viemos da descendência dele, não chegamos lá por aí. Agora, semente real de Abraão, não é? Que é o que a Bíblia diz que nós somos, então nos reporta para o Calvário. Nos reporta para o filho, para o real filho de Abraão, que Deus proveu, certo? Que não era nem Ismael, nem Isaac, e vamos já ver por aí, porque eles nasceram de ato sexual, mas é um filho da fé, da natureza, da qualidade da fé que Abraão mostrou e manifestou para com Deus, se puderem dizer graças a Deus. Amém? Veja, este filho prometido de Abraão é Jesus, ele é da promessa da semente real de Abraão. Mas Abraão, tendo 2 filhos, um por Agar, que era criada da sua esposa, que Abraão tinha encontrado lá no Egito para ela, para ser criada da sua esposa. E Sara pensando que Deus, presta atenção, Sara pensando que Deus não seria capaz, porque é isso que acontece aos olhos de Deus quando nós encontramos uma alternativa. Estamos por essa alternativa, por essa vontade permissiva, a dizer a Deus que não queremos que Ele seja capaz de fazer como Ele disse. E é isso que o profeta está a chamar aqui a nossa atenção. Sara, pensando que Deus não seria capaz de manter verdadeira toda a sua promessa, porque ela tinha 90 anos, ele tinha 100, não é? Os corpos deles estavam amolecidos. E ela disse, como é que será possível isso acontecer na carne? Certo? Agora repara, então Deus não fez isso na carne? Fez, porque Isaac nasceu. Deus transformou os corpos deles para que Isaac nascesse, cumpriu no natural. Mas Deus já estava naquela altura a falar do espiritual. Amém? Deus é espírito. Agora bem, e agora é, em que Deus busca os tais adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Em espírito e em verdade. Sara, pensando que Deus não seria capaz de manter toda a sua promessa, disse a Abraão para tomar Agar, sua criada, e casar com ela. E que dessa forma, e que era dessa forma que Deus planeou e que ela ia ter o filho só por Agar. Mas descobrimos que não era assim. E depois eu queria avançar para o parágrafo 50. Agora, o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho, não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Mas pode estar justificado sem ser santificado. Certo? Pode ser batizado em nome de Jesus Cristo e depois parar ali e não entrar na santificação. Certo? Você pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Pode estar justificado sem estar santificado. Você pode estar santificado sem estar cheio do Espírito Santo. Amém? Provamos isso na ordem da natureza. Parágrafo 52. Agora vemos que há 3 na perfeição. Deus é perfeito em 3. Certo? Na perfeição da semente de Abraão estava, então, Ismael, Isaac e Jesus.
Ismael vindo da escrava, Isaque vindo da livre, os dois por sexo. Mas Cristo Jesus vindo da virgem, sem sexo. Aqui está a semente. Uma semente. Não sementes, mas uma semente. Estes outros não eram semente de Abraão, porque a semente de Abraão era a semente de fé. Do que Deus estava a falar. Não a sua semente natural. Porque depois que Sara morreu, Abraão casou com outra mulher, teve 7 filhos para além das filhas. Casou com Quetura e teve mais filhos e filhas. Não é? Portanto, Deus não podia estar a falar da semente natural, senão Abraão tinha que ter parado ali. E ele, no natural, continuou, depois de ter Isaque, ele continuou a ser homem, para voltar a casar, homem no sentido de passar a semente e ter descendência. Ele voltou a casar com Quetura e teve 7 filhos e filhas. Está a ver? Portanto, não estamos a falar da semente natural. Não estamos a falar de uma semente. A semente natural, depois que Sara morreu, Abraão casou. Assim não seriam as sementes de Abraão. Era a semente de Abraão, uma. E era a semente da fé de Abraão, apontando para a semente real que viria através da fé em Abraão, da fé de Abraão. Não a vida natural de Abraão, mas a vida espiritual de Abraão. Que tomou tudo, repara, agora presta atenção, depois, se quiser, busque essa mensagem, está traduzida por nós aí, se não a tem em casa, se tiver, leia. Veja mais uma coisa importante que o profeta veja aqui. Não seriam as sementes de Abraão, mas a semente real que viria através da fé de Abraão. Não a vida natural de Abraão, mas a vida espiritual de Abraão, que tomou tudo o que era contrário à palavra de Deus e considerou como se não existisse. Essa é que foi a fé, essa é que foi a semente. Tomou tudo o que era contrário à palavra e considerou como que não exista. Amém? Então, se somos semente real de Abraão, como Pedro depois falou lá na primeira ou segunda carta, já não lembro bem, mas eles diz que somos isso, sacerdócio santo, nação adquirida, povo real, semente real de Abraão, então tudo o que é contrário à palavra, para nós tem que ser como que não exista. Estamos juntos? Podem dizer graças a Deus? Glorificado seja o nome do Senhor. Tomou tudo o que era contrário à palavra de Deus e considerou como se não existisse e creu em Deus contra a esperança, creu na esperança. Essa é a semente real de que estamos a falar. Amém? Veja, essa é a semente real. Então agora percebemos melhor e mais claramente a razão dessa perseguição. Porque, como diz em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Assim, os irmãos podem inclinar a cabeça por um bocadinho, só para uma oração pelo Samuel. Senhor, nós pedimos que tu socorras o Samuel nesta hora, e abençoe-os, Senhor, para que possamos ter também descanso, para que a sua condição seja repousante, Senhor, e nós possamos, Senhor, ter a noção da profundidade do teu poder e do teu espírito, Senhor, para aquietar essa criança neste lugar e para dar repouso e descanso àqueles que estão a tratar dele também. Senhor, liberta-o dessa perseguição, liberta-o, Senhor, de toda essa pressão, de toda essa opressão que o tem oprimido, Senhor, e dá-lhe repouso, e dá-lhe paz, dá-lhe sossego, dá-lhe descanso. Ó Senhor, nós confiamo-lo a Ti e confiamos em Ti. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?
Portanto, diz a Escritura, ainda acerca dessa luta, lembrem-se, irmãos, a carne luta contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Está a ver? Para que você não faça aquilo que quer. Eu quero é servir a Deus. Então, há um espírito carnal que vai lutar contra isso, para que você desalinhe. Repare, esta semana eu dei comigo a pensar o seguinte: nós temos lutas, dificuldades, doenças, dores, enfermidades e tal. Não é porque Satanás queira destruir o seu corpo. Satanás não quer destruir a sua saúde, o seu corpo, o seu bem-estar. Ele sabe que este corpo se vai desfazer em pó. Quando isso está a acontecer, o que está em causa é a nossa fé. Não é a carne, não é o corpo, não é o natural. O combate é de fé. Ele quer pôr em causa a sua fé. Ele quer lançar uma dúvida sobre esse poder curador de que a Escritura fala, ele tem sido pregado e você tem lido. Ele é o curador. Onde é que está o curador se tu estás aí a revolver-te em dores, em doença, em dificuldade? Ele não está preocupado com a carne, com o natural. Ele sabe que esta carne nunca irá a Deus, à presença de Deus, e tenderá ou a ser transformada ou a ir desfazer-se no pó. Ele não está preocupado com o seu corpo, com a sua carne, com o nosso corpo, com a nossa carne. Ele está a combater a nossa fé, a nossa capacidade de crer em Deus. E é por isso que muitos saem fora, porque não têm essa aptidão, não têm essa capacidade. E quando a dificuldade vem, eles vão à procura de repouso e descanso em algum lugar. Amém? Em algum lugar. Veja, a semente da promessa começa então com uma ligeira dúvida da promessa original. E é a razão porque a Bíblia está a dizer aqui que o filho da escrava não pode herdar com o filho da livre, porque são duas categorias diferentes. O incrédulo não pode herdar com o crente, nem o natural com o espiritual. E é por isso que há uma igreja natural e uma igreja espiritual. E têm membros. Essas igrejas têm membros igualmente. Está a ver? Agora, não podem ser ambas herdeiras. Veja, os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles. E, repara, está também escrito que os outros mortos não viveram por 1000 anos. Certo? Lembram-se disso? Já falámos disso aqui muitas vezes, nos estudos das eras e tudo. E os outros mortos não viveram por 1000 anos. Repare, não são herdeiros, não estarão no rapto. Como Ismael e Isaac. Amém? Amém. Veja, 1 Timóteo. Continua Paulo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ou seja, saíram fora. Não querem continuar nesse caminho. Dando ouvidos a quê? A espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Doutrinas de demónios. Quer dizer, isto está farto de estar na Bíblia desde que nós temos uma Bíblia na mão. Mas se calhar nós nunca encaramos isto assim como realmente é. Mas está aqui. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos. Repare, eles saem da fé porque dão ouvidos, porque passam a ir para uma outra igreja. O profeta diz que Deus fez o homem para adorar. Nós somos adoradores por natureza. A questão é saber o que é que estamos a adorar. Mas a adorar nós estamos. Certo? E eu não vou voltar a falar nesses espécimes
eletrónicos e por aí fora, porque senão os jovens ficam zangados comigo, eu não quero que eles fiquem zangados comigo. Mas repare, o homem foi feito para adorar. Portanto, ele está sempre em adoração a alguma coisa. E a Bíblia está aqui a dizer, Paulo está aqui a dizer a Timóteo, Timóteo ia ficar a substituí-lo, e ele está a dar-lhe orientações, e vai sempre ali adiante até dizer, olha, agora acabou o meu ministério, combati o bom combate, acabei a carreira, eu já estou a ver a minha coroa da justiça, portanto agora vais continuar tu. Presta atenção, o Espírito, ele está a dizer, Deus me disse para te dizer, certo? Ele está a dizer a Timóteo, Deus disse-me para te dizer, porque ele era o profeta naquele dia, e portanto ele estava a dizer a Timóteo, não sou eu, não é? É a voz da profecia. Não é a voz de Paulo, é a voz do profeta. É a voz do Espírito. É a voz de Deus. Porque, por isso é que está Espírito com letra maiúscula, porque a seguir está outra vez Espírito, mas com letra minúscula. Com letra pequena. Certo, irmã Matilde? Mas Espírito, esse Espírito de que Paulo está a falar, está com letra grande. Certo? Porque é Deus. Está a ver? É o Espírito Santo. E ele está a dizer, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, sabe o que é apostatar? É negar a fé onde estava e começar a caminhar numa outra fé. Não é? Isso é apostatar, é negar a fé primitiva. Alguns apostatarão da fé, dando ouvidos, não a esse Espírito com letra maiúscula. Isso era o que eles estavam a dar ouvidos, mas deixaram de gostar. Eles deixaram de gostar. E arranjaram um lugar onde o Espírito que fala é mais atrativo. Não é? É mais acolhedor. É mais congregacional. Não é? Atrai a todos. Não é? Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Ora, qual é a doutrina do demónio? É a doutrina contra Deus, contra a palavra, contra a revelação da palavra. É por isso que o profeta estava sempre a insistir, dizem que os dias dos milagres já passaram. É essa doutrina de demónios que permanece até hoje. Está a ver? É por isso que a ênfase, não é? Não deve ser apenas dada, claro que a pessoa venha e peça oração porque tem uma dor assim, 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 isso é o correto. Agora, dar ênfase a isso, não é? Vai originar, sabe o quê? Que muitas vezes as pessoas perguntem assim mesmo, olhos nos olhos, mas então e a tua igreja não faz nada? Mas então, o teu Deus curador, onde é que está? Portanto, um desafio. Satanás é um desafiador, um desafio ao Espírito Santo. E eu pergunto, e um cristão pode estar nesse ambiente, nessa conversação, nesse debate? Não é? Por isso que o profeta conta uma história de um grande pregador pentecostal que foi desafiado por um muçulmano ou por muçulmanos e lhe disseram, se esse Jesus a quem tu pregas se manifestar aqui no nosso meio, com enfermos, doentes e tal, opa, nós vamos crer. E ele ficou corado, fechou a Bíblia, meteu-a debaixo do braço e veio embora. Com o irmão Brana não fizeram isso. Ele disse, onde é que eles estão? Não é? Onde é que eles estão? Vocês creem que Jesus Cristo é o curador? É assim, se você crer, você levanta-se daí. E quando Deus via essa fé, eles levantavam-se. E pegavam nas camas e nas cadeiras e tal, e iam embora. Está a perceber? Repare, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Está a ver? Repare, sabe o que é cauterizar? A irmã sabe que é assim mais antiga, não é? Desculpe, é mais antiga, não é por isso, não é? Mas se calhar são termos e usos que hoje não são tão frequentes. Mas quando havia uma ferida, não é?
e não sei se ainda fazem isso no gado, pegavam num ferro quente e cauterizavam aquela ferida. Hoje temos aqueles remédios, aquelas pomadas e tal. Quando a ferida está cauterizada, ela ganha uma capa que não deixa entrar micróbios, nem deixa sair sangue. Não entra nem sai nada. Não é? Pronto. E é o que a Bíblia, Paulo está aqui a dizer a Timóteo. Tem homens que têm assim a sua consciência. Não adianta você dar testemunho, pregar para eles, não entra nem sai nada dali. Está cauterizado. Tem ali uma crosta, não é? Tem ali uma capa, um plástico por cima que isola completamente, não dá para nada. E não devemos esquecer que se dizem espirituais, veja. Em 2 Timóteo, não precisa de abrir, eu vou ler, mas Paulo aprofunda isto um pouquinho mais, ou se quiser abrir, não sei, é consigo. Mas em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 9, Paulo diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias. Não, eu estou a ler. Não está projetado. É 2 Timóteo 3, eu estou a ler. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Portanto, está aqui a característica do crente natural, se lhe pudermos chamar crente, nesse combate contra o espiritual. Sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora repare, tendo aparência de piedade, parecem bons, parecem santos, parecem tudo, com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo diz, o profeta da hora diz a Timóteo: desses afasta-te. Desses afasta-te. Amém? Veja, a semente não herdará com a palha. Parágrafo 45. Se Ismael e Isaque não podiam herdar, por causa do plano original de Deus, ser substituído por um plano permissivo de Deus, uma maneira permissiva de Deus, sim, que ele abençoou, tampouco pode a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. Os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael. Mas os espirituais não herdarão com eles. Amém? Isso mesmo. Haverá, saindo da igreja denominação, assim chamada igreja natural, sairá uma noiva de Cristo, a eleita. Se puderem, digam graças a Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém? Se Ismael e Isaque não podiam herdar, por causa do plano original de Deus, ser substituído por um plano permissivo de Deus, uma maneira permissiva de Deus, que Deus abençoou, certo? Que Deus abençoou, tampouco pode a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. Os denominacionais, Deus os abençoou, fez como fez com Ismael, mas os espirituais não herdarão com os outros. Isso mesmo, haverá, saindo da igreja da denominação, da assim chamada igreja natural, sairá uma noiva de Cristo, a eleita. E hoje nós vamos ficar aqui, está bem? O resto do tema, o Senhor permitindo, nós continuaremos numa próxima oportunidade. Vamos orar. Inclinemos a nossa cabeça agora. E vamos dar graças ao Senhor por estarmos aqui.
E que o Senhor nos ajude nesta hora. Que o Senhor nos conforte com a sua presença. Ó Senhor Deus e Pai, nós vimos a teus pés nesta hora. Ó Senhor, talvez este tema tenha um impacto forte no nosso meio, em alguns de nós, nos nossos corações. Não tanto por aquilo que nós ouvimos dizer que somos, porque nós queremos nisso, Senhor. Mas, Senhor, até que ponto nós temos sido zelosos, Pai, dessa identificação que realmente, ou pela qual tu deste a tua vida. Tu deste a tua vida, Senhor, para nós termos, Senhor, esta revelação e a partir dessa hora termos coragem para a defender, como Jesus disse em determinada altura, ainda não lutaste o suficiente, ainda não padecestes até ao sangue. Mas Ele foi e padeceu até ao sangue, para nos dar a liberdade e a libertação, Senhor. Para que pudéssemos saber que esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demónios não têm sobre nós qualquer autoridade ou qualquer poder. Mas eles tentam influenciar. Eles tentam fazer a sua obra em nós. E muitas vezes nós esquecemos de quem somos. Porque nós somos de cima. O nosso reino, como Jesus disse, e se somos cristãos, isso significa que Cristo está em nós. E Ele disse, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu ia lutar pelo meu reino e os servidores do meu reino lutariam comigo e por mim. Mas o meu reino é de cima. O meu reino não é daqui. Ó Senhor, compadece-te de nós agora e em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, estenda a tua mão em nosso socorro. Estenda a tua mão em nosso auxílio. Ó Senhor, oramos pela uma irmã que não temos contacto, na qual não sabemos nada e só nos resta confiar em Ti. Ó Senhor, temos famílias no nosso meio que deixaram para trás os seus amados em lugares de grande convulsão, de grande necessidade, de grande instabilidade. Certamente, Senhor, nos preocupam e eles se preocupam conosco. E só nos resta, Senhor, confiar em Ti. Ó Senhor, temos projetos, planos, objetivos, aspirações. Senhor, certamente os nossos jovens aspirarão a constituir um lar. Mas hoje ouvimos falar, Senhor, de atitudes que desconcertaram os lares. E nós conhecemos, e se calhar casos até bem mais graves, de grande desunião, de grande instabilidade. E, Senhor, nós perguntamos, e como é connosco? Como vai ser connosco? Porque certamente os nossos jovens, Senhor, aspirarão a constituir família, a constituir-se como família, e, Senhor, precisamos do Teu auxílio. Precisamos do Teu auxílio para os nossos lares, para as nossas famílias, Senhor, que estão aqui representadas, que estão constituídas, ó Senhor, que precisam de crescer, que precisam de se amparar mutuamente, que precisam de, Senhor, se tornar esses laços de união, de amor mais fortes, mais capazes para suportar, Senhor, o desafio do inimigo. Para suportar, Senhor, o desafio, para suportar, Senhor, a audácia de espíritos de divórcio, de separação, de adultério, de fornicação.
Ó Senhor, mas só nos resta confiar em Ti. Porque há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são caminhos que conduzem à morte. Por isso, Pai, tem misericórdia de nós. Estamos prostrados perante Ti nesta manhã, pedindo, Senhor, que nos ajudes a vencer o nosso próprio entendimento. Queremos render a Ti, Senhor, o nosso livre-arbítrio. Queremos pedir, Senhor, que sejas Tu a decidir nas nossas vidas, que nos faças caminhar no Teu caminho, que nos ilumines e nos dês coragem, Senhor, para vencer toda a adversidade. E que possamos dizer, como São Paulo disse, depois de todas estas instruções, ele disse: combati o bom combate. Ó Senhor, dá-nos essa capacidade. Ó Senhor, livra-nos de todo o embaraço e de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Tão de perto nos rodeia, tão atrativo é o pecado, tão fácil é cometê-lo. Ó Senhor, mas livra-nos de todo o embaraço, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Faz-nos, Senhor, correr com paciência a carreira que nos está proposta. E, Senhor, a Escritura diz que isso é possível olhando Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como cristãos, Senhor, como semente real de Abraão, como Pedro disse, eu escrevo aos estrangeiros, à senhora eleita. Ele não estava a falar com os judeus, Senhor, ele estava pelo Espírito, ele estava a falar connosco, estava a falar agora. Ó Senhor, Tu mesmo disseste que nos últimos dias a identificação dos tempos seriam que o mundo estaria na condição anterior ao dilúvio, que o mundo estaria numa condição espiritual, tal como quando caiu fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. E nós vemos Paulo a chamar a atenção de Timóteo, de homens que têm a sua consciência cauterizada, eles fazem mal sem ter pena. Eles não têm misericórdia. Eles são usados, Senhor. Eles são naturais. Mas, Senhor, está aqui um pequeno rebanho, parte de um povo, Senhor, que deseja ardentemente a cada dia caminhar mais e mais no Espírito, mais perto de Ti, Senhor. Por isso, Pai, envia socorro, envia livramento, venha em nosso auxílio. Senhor, tem misericórdia deste pequeno rebanho. Tu disseste: ao Pai aprouve dar-vos o reino. Senhor, abre as janelas do céu agora. Ó Senhor, derrama do Teu Espírito, como fizeste com Eliseu, derrama do Teu Espírito em porção dobrada, Senhor, para que se possam transformar as nossas vidas, para que possamos ser mais à Tua imagem, para que possamos, Senhor, testificar do Teu nome. E o melhor testemunho, Senhor, seja a nossa atitude, a nossa vivência, as nossas obras, mais do que as nossas palavras. Porque o profeta de Deus disse-nos, Senhor, o Teu profeta disse-nos que as nossas obras sempre falarão mais alto do que as nossas palavras. Ó Pai, abençoa os nossos jovens, Senhor. Ó Senhor, encoraja-os. Ó Senhor, capacita-os, Senhor, para continuar a jornada neste mundo que cai aos pedaços, neste mundo que jaz no maligno. Ó Senhor, dá-lhes fé perfeita. Ó Senhor, ajuda-os nos seus projetos, nos seus planos, ajuda-os no seu desempenho, que eles sejam sempre honrados, que eles sejam sempre fiéis, que eles sejam sempre cristãos, Senhor. Abençoa as famílias e os lares, Senhor, especialmente aqueles que aqui estão representados. Eu oro uma vez mais, Senhor, dá harmonia, dá amor, dá paz. Abençoa o pão de cada dia. Derrama, Senhor, prosperidade, bênçãos tais que delas advenham a maior abastança. E, ó Senhor, ajuda-nos a ajudar esses irmãos lá em África. Ó Senhor, não sabemos como fazer,
mas cremos, Senhor, na tua obra. Cremos, Senhor, naquilo que tu fazes. E, Senhor, de que é que eles estão necessitados? Senhor, o que é que eles estão a pedir? Substituir a mandioca por algum outro prato qualquer? Não, Senhor, eles estão a pedir Bíblias e mensagens da hora. Que o profeta disse que era preciso para que aquele povo pudesse receber fé de rapto. Eles querem ser raptados, Senhor. Eles querem ser arrebatados, Senhor. Eles querem desse alimento, Senhor, que para eles se mostra mais importante do que o alimento natural que eles possam desejar. Ó Senhor, então envia socorro, envia auxílio. Tu disseste, clamai a mim e atender-vos-ei. E mostrar-vos-ei coisas grandes e firmes que nem conheceis. É para aí que estamos a olhar, Senhor. É isso que buscamos. Nesta hora e uma vez mais, pedimos que nos ajudes, Senhor. Que nos envies. Eis-me aqui, disse Isaías. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ó Senhor, quem enviarás a Moçambique? Eu não sei. Mas sei, Senhor, que esses irmãos no Brasil pedem o nosso companheirismo para os ajudar. E nós, Senhor, pedimos que nos ajudes a fazer tudo aquilo que for preciso para, pelo menos, amenizar as necessidades deles. Por isso, abençoa esse correio, Senhor, que será enviado. Que ele seja recebido. Ó Senhor, certamente que o inimigo estará preparado para desacreditar. Mas, Senhor, nós não olhamos o inimigo, nós olhamos para o teu poder e cremos, acreditamos em ti, nesse poder, porque ele já é hoje mais do que real para nós. Temos provado desse maná. Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos na jornada. Ó Senhor, que este serviço nesta manhã possa ter ajudado alguém. Confiamos nisso, Pai. Ó Senhor, por isso eu peço que o que estiver no coração deles, Senhor, de cada um de nós, tenha sido escrito pelo Teu Espírito Santo, fazendo de nós epístolas vivas, como está escrito, para serem lidas pelos homens. Agradecemos, Senhor, teres ajudado a irmã Sara e o Samuel, Senhor, a encontrar repouso. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu poder. Confiamos na Tua misericórdia. Entregamo-nos em Tuas mãos. Pedimos o Teu auxílio. Dá-nos a Tua paz e livra-nos de todo o mal e recebe toda a honra e glória. Pois pedimos e agradecemos, Senhor, por amor do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu pedia que voltassem os músicos e cantássemos mais perto, quero estar de Ti. Eu pedia ao irmão Paulo que encerrasse o serviço. O nosso versículo semanal está a seguir a nossa leitura em Gálatas 5:1, que diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão.